No tranquilo bairro de classe média alta, onde as ruas eram ladeadas por árvores altas e casas imponentes, Dalva vivia em uma residência que parecia saída de uma revista de decoração. Sua casa, uma mansão de aparência majestosa, era adornada com luxos e detalhes que inspiravam admiração nos que a viam de fora. No entanto, por trás da fachada imaculada de prosperidade, escondia-se uma realidade sombria e intrincada. Dalva era uma mulher de aparência impecável, sempre vestida com roupas elegantes e joias reluzentes que pareciam refletir sua suposta riqueza. Ela se esforçava para manter as aparências, vivendo uma vida que não condizia com sua verdadeira situação financeira. Enquanto caminhava pelos corredores de sua mansão, Dalva sentia o peso dos segredos que carregava. Os lustres reluzentes e os móveis sofisticados eram testemunhas silenciosas de sua busca incansável para manter uma imagem de opulência e sucesso aos olhos dos outros. Os tapetes macios e as cortinas pesadas escondiam as fissuras em sua vida, as dívidas acumuladas que a sufocavam como uma sombra constante. Em cada canto da casa, havia um lembrete de suas tentativas desesperadas de parecer rica, mesmo quando suas finanças estavam em frangalhos. Os vizinhos admiravam Dalva e sua casa imponente, enxergando-a como um exemplo de sucesso e prosperidade. No entanto, poucos sabiam da verdade por trás daquela fachada de luxo e ostentação. No silêncio da noite, quando as luzes brilhantes das mansões ao redor se apagavam, Dalva se encontrava sozinha com seus pensamentos tumultuados. Ela sabia que sua vida era uma teia intricada de mentiras e ilusões, uma encenação cuidadosamente elaborada para esconder sua verdadeira realidade. As contas se acumulavam em sua mesa, os telefonemas dos credores se tornavam cada vez mais insistentes. Dalva lutava para manter as aparências, mesmo quando seu mundo começava a desmoronar ao seu redor. Ela se afastava cada vez mais da realidade, perdida em um labirinto de mentiras que ela mesma havia tecido. Era uma ironia cruel, pensava Dalva, que em sua busca desenfreada pela riqueza e pelo status, ela havia se tornado prisioneira de sua própria falsidade. Enquanto sorria para os convidados em suas festas extravagantes e ostentava suas posses diante dos outros, ela se sentia cada vez mais vazia por dentro. Mas, apesar de todos os seus esforços para manter as aparências, havia uma voz dentro de Dalva que sussurrava a verdade que ela tanto tentava esconder. Uma voz que a lembrava constantemente de que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, não importa o quanto você tente suprimi-la. E assim, enquanto o mundo lá fora continuava a admirar a falsa aparência de Dalva, ela sabia que sua jornada rumo à autenticidade era inevitável. Pois, no final, não importa quão imponente seja a fachada que você construa, a verdade sempre encontra uma maneira de revelar-se. Capítulo 2 – Confronto de transparências. Enquanto Dalva mergulhava cada vez mais fundo na teia de falsidade que havia criado, seu filho, César, observava com crescente desânimo e frustração. Ele não conseguia entender por que sua mãe insistia em manter essa fachada de riqueza e opulência, mesmo quando estava claro que a situação financeira da família não era tão próspera quanto ela fazia parecer. César era um jovem sensível e perspicaz, dotado de um senso aguçado de honestidade e integridade. Desde muito cedo, ele havia percebido as discrepâncias entre a imagem que sua mãe projetava para o mundo e a realidade que ele testemunhava nos bastidores. Enquanto seus amigos desfrutavam de uma convivência franca e genuína com suas famílias, César se via envolto em um véu de falsidade e segredos. Ele ansiava por uma conexão verdadeira com sua mãe, uma relação baseada na sinceridade e na confiança mútua. No entanto, todas as suas tentativas de confrontar Dalva e convencê-la a abandonar suas pretensões eram recebidas com resistência e arrogância. Sua mãe se recusava a admitir a verdade, insistindo teimosamente em manter as aparências a qualquer custo. César sabia que seus amigos estavam dispostos a oferecer ajuda e apoio, se ao menos soubessem da situação real de sua família. Mas Dalva estava determinada a manter as aparências, mesmo que isso significasse alienar aqueles que poderiam estar ao seu lado nos momentos difíceis. À medida que a distância entre mãe e filho crescia, César se via cada vez mais isolado em sua própria casa. Ele ansiava por autenticidade e transparência, valores que sua mãe parecia disposta a sacrificar em nome de uma ilusão de status e prestígio. No entanto, mesmo diante da obstinação de Dalva, César se recusava a desistir de sua busca pela verdade.
Ele sabia que, no fundo, sua mãe ansiava por liberdade e redenção, mesmo que sua arrogância a impedisse de admitir isso. Enquanto o conflito entre mãe e filho se intensificava, César se via obrigado a fazer uma escolha difícil: continuar lutando por uma conexão autêntica com sua mãe ou se resignar ao vazio de uma vida marcada pela falsidade e pela ilusão. E assim, enquanto Dalva permanecia enclausurada em sua prisão de aparências, César se preparava para travar uma batalha pela alma de sua família. Uma batalha que só poderia ser vencida com coragem, compaixão e, acima de tudo, verdade. Capítulo 3 – A diarista Miriam. Enquanto Dalva e César lutavam com suas próprias batalhas internas, uma terceira figura silenciosa, porém resiliente, desempenhava um papel crucial nos bastidores daquela mansão imponente. Seu nome era Miriam, uma diarista cuja presença discreta contrastava com a ostentação e a falsidade que permeavam a casa de sua empregadora. Miriam era uma mulher de fibra, cujo rosto marcado pelo trabalho árduo revelava as marcas de uma vida vivida com dignidade e coragem. Apesar das dificuldades e das humilhações que enfrentava diariamente, ela se recusava a curvar-se diante das adversidades, mantendo-se firme em sua determinação de cuidar de sua família com dignidade e honra. Seu marido, um ex-pedreiro, estava desempregado devido a um acidente de trabalho que o deixará doente e debilitado. As contas médicas se acumulavam e as pressões financeiras pesavam sobre os ombros de Miriam como um fardo insuportável. No entanto, ela se recusava a sucumbir ao desespero, encontrando forças na certeza de que seu trabalho como diarista na casa de Dalva era vital para manter o teto sobre suas cabeças e garantir que sua família não sucumbisse à miséria e à desesperança. Embora fosse tratada com desprezo e desdém por sua empregadora, Miriam não permitia que as palavras ásperas e os olhares de desaprovação a abatessem. Ela sabia o valor de seu trabalho e a importância de sua contribuição para o sustento de sua família. Cada vassoura varrida e cada superfície polida eram um testemunho de sua dedicação e resiliência, uma demonstração silenciosa de sua determinação em enfrentar as dificuldades com dignidade e graça. Enquanto realizava suas tarefas diárias na casa de Dalva, Miriam observava de perto os dramas e as tragédias que se desdobravam ao seu redor. Ela via a luta de César por aceitação e compreensão, e testemunhava a arrogância e a falsidade de sua empregadora com uma mistura de compaixão e desilusão. No entanto, apesar das injustiças e das indignidades que enfrentava, Miriam permanecia inabalável em sua determinação de proteger e sustentar aqueles que amava. Ela era a âncora de sua família, a rocha em meio à tempestade, cuja coragem e resiliência inspiravam aqueles ao seu redor a enfrentar seus próprios desafios com bravura e determinação. Enquanto o sol se punha sobre o tranquilo bairro de classe média alta, Miriam retornava ao conforto modesto de sua própria casa, onde o amor e a solidariedade de sua família eram a verdadeira medida de riqueza. Ali, entre as paredes simples e os móveis modestos, ela encontrava refúgio e consolo, sabendo que, no final, era o amor e a união que verdadeiramente importavam, muito além das aparências vazias e das ilusões de status e prestígio. Capítulo 4 – A crueldade de Dalva. A mansão de Dalva, que para muitos representava um símbolo de prosperidade e sucesso, era também um palco de crueldade e desdém. No centro dessa teia de hostilidade estava Miriam, a diarista cujo talento culinário despertava uma mistura tóxica de inveja e ressentimento em sua patroa. Diariamente, Dalva exercia sua crueldade sobre Miriam, lançando insultos afiados como facas afiadas, dilacerando a autoestima da diarista. Nenhum elogio ou gesto de apreciação escapava dos lábios de Dalva, cujo coração era enegrecido pela inveja e pela amargura. A relação entre Dalva e Miriam era marcada por uma dinâmica perversa de poder, na qual a patroa se regozijava em menosprezar e humilhar sua subordinada. Por mais impecáveis que fossem as refeições preparadas por Miriam, Dalva sempre encontrava uma falha, uma imperfeição mínima que servia como pretexto para suas palavras cruéis. No entanto, por trás de sua máscara de superioridade, Dalva guardava um segredo sombrio, uma inveja silenciosa do talento culinário de Miriam. Enquanto a diarista dominava os segredos da cozinha com maestria e graça, Dalva se via consumida por um sentimento de inferioridade, incapaz de aceitar a excelência de outra pessoa sem se sentir diminuída.
E assim, em vez de admirar e valorizar o talento de Miriam, Dalva escolhia envenenar o ar com suas palavras ásperas e sua atitude desdenhosa. Ela preferia manter a diarista sob seu domínio, subjugando-a com insultos e críticas, em vez de reconhecer e celebrar sua habilidade e dedicação. Para Miriam, cada dia na mansão de Dalva era uma provação, uma batalha constante contra a crueldade e a injustiça. No entanto, mesmo diante das humilhações e dos insultos, ela se recusava a curvar-se diante da tirania de sua patroa, encontrando forças na certeza de que seu valor ia muito além das palavras venenosas de Dalva. Enquanto o sol se punha sobre a mansão imponente, o eco das palavras cruéis de Dalva se dissipava lentamente, deixando para trás apenas o silêncio vazio e a tristeza sombria que pairava sobre aquela casa. E no coração de Miriam queimava uma chama de determinação e dignidade, uma luz que nenhuma sombra de crueldade poderia extinguir. Capítulo 5 – A última festa de luxo. A mansão de Dalva brilhava com luzes cintilantes e música suave naquela noite de gala, enquanto os convidados elegantemente vestidos se misturavam em meio aos salões decorados com requinte. Era a última festa de luxo que Dalva organizava, um evento grandioso destinado a impressionar e marcar a memória de seus amigos e conhecidos. Miriam, com sua habilidade culinária excepcional, havia sido encarregada de preparar um banquete extravagante para os convidados de Dalva. Entre as mesas adornadas com flores exóticas e velas perfumadas, os pratos brilhantes de Miriam aguçavam o paladar e despertavam a curiosidade de todos os presentes. Frutas frescas e exóticas, cortadas com precisão cirúrgica, compunham uma obra-prima de cores e sabores que dançavam harmoniosamente no paladar. Os convidados, incapazes de conter sua admiração, murmuravam elogios e aplausos para Miriam, cujo talento para a culinária era verdadeiramente inigualável. Além de servir como mestra cuca, Miriam também atuava como garçonete naquela noite de festa luxuosa, deslizando elegantemente entre os convidados, sua presença radiante capturando a atenção de todos que a cercavam. Enquanto os elogios e os sussurros de admiração cresciam em torno dela, Dalva observava silenciosamente do alto de seu pedestal de arrogância e ressentimento. Quando Dalva percebeu que seus amigos estavam colocando Miriam em um pedestal, desviando os holofotes e a atenção dela própria, um fogo de inveja e raiva começou a arder em seu peito. A sensação de ser ofuscada por sua humilde diarista era insuportável, uma afronta ao seu ego inflado e frágil. Em um ato de crueldade calculada, Dalva esperou o momento perfeito para agir. Quando Miriam passava por ela com uma bandeja de deliciosos petiscos, Dalva estendeu o pé, enviando Miriam para um desequilíbrio desajeitado que a fez cair no chão diante de todos os convidados. O salão caiu em um silêncio chocado, enquanto os olhos se voltavam para Miriam, caída e envergonhada, e para Dalva, cujo rosto contorcido de raiva traía sua verdadeira natureza cruel. Em um acesso de fúria, Dalva aproveitou a oportunidade para humilhar Miriam diante de todos, lançando insultos e acusações venenosas contra ela, denegrindo sua reputação e sua dignidade diante de seus amigos e conhecidos. Enquanto os convidados observavam em choque e horror, o brilho da festa de luxo de Dalva se transformou em uma sombra escura de amargura e desprezo. E no coração de Miriam, ferido e dilacerado, ardia uma chama de determinação e resiliência, uma luz que nenhuma crueldade poderia apagar. A última festa de luxo de Dalva havia revelado não apenas a verdadeira face de sua patroa, mas também a força indomável e a dignidade inabalável de Miriam, uma mulher cujo valor transcendia as palavras venenosas e os gestos cruéis de sua empregadora. Capítulo 6 – A queda da máscara de poder. O salão de festas estava mergulhado em um silêncio tenso, enquanto Miriam, erguendo-se do chão com determinação, encarava os convidados com olhos cheios de coragem e verdade. As palavras estavam prestes a quebrar o vazio pesado que pairava sobre a luxuosa festa de Dalva. Com uma voz firme e clara, Miriam começou a revelar a verdade que estava escondida nas sombras daquela mansão reluzente. Ela expôs, sem rodeios, a falsa riqueza construída por Dalva, uma teia de empréstimos bancários e mentiras que sustentava a ilusão de opulência e sucesso. Os convidados ficaram chocados, atordoados pela revelação que ecoava pelos corredores da mansão. A máscara de poder e prestígio de Dalva começava a se desintegrar diante de seus olhos, revelando uma verdade amarga e desconfortável que ela havia lutado tanto para esconder.
Enquanto Miriam tirava o peso de seus ombros, libertando-se da opressão das mentiras e da falsidade, ela dirigiu suas palavras para César, reconhecendo a bondade e a integridade do jovem que sempre a tratara com respeito e compaixão. Ela elogiou sua busca pela transparência e pela honestidade, destacando como uma luz de esperança em meio à escuridão da hipocrisia e da falsidade. Miriam enfatizou a importância de valorizar a família e cultivar relacionamentos baseados na sinceridade e na autenticidade. Ela falou sobre a pureza de uma vida livre de mentiras, um lugar onde a verdade reinava soberana e os laços familiares eram fortalecidos pela confiança e pelo amor incondicional. As palavras de Miriam ecoaram no salão, cortando o ar com uma clareza cortante que deixou Dalva furiosa e boquiaberta. Sua máscara de poder havia sido arrancada, revelando a vulnerabilidade e a fragilidade que ela tanto temia enfrentar. No entanto, no meio da tempestade de emoções que assolava o salão, havia uma semente de esperança, uma possibilidade de redenção e renovação. César olhou para sua mãe com olhos cheios de compaixão, desejando que ela pudesse encontrar o caminho para a verdadeira felicidade e realização, longe das ilusões e das mentiras que haviam dominado sua vida por tanto tempo. E assim, naquele momento de confronto e revelação, as máscaras caíram, expondo as verdades ocultas e as feridas profundas que residiam no coração daquela família. E enquanto o mundo ao redor se despedaçava em pedaços, uma nova jornada começava, uma jornada em busca da verdade, do perdão e, acima de tudo, do amor que poderia curar até mesmo as feridas mais profundas da alma. Capítulo 7 – A perseverança no erro. Enquanto as palavras de Miriam ressoavam no salão, Dalva permanecia imersa em sua própria arrogância, incapaz de aceitar a verdade que se desdobrava diante de seus olhos. Em vez de acolher as palavras de bondade e compaixão, ela as rejeitava com desdém, lançando insultos afiados como lâminas afiadas em direção a Miriam, na tentativa desesperada de subjugar e humilhar sua diarista diante dos convidados. César, testemunhando a crueldade de sua mãe, sentiu uma mistura de tristeza e revolta se agitar dentro de si. Incapaz de suportar a visão daquele espetáculo de desumanidade, ele tomou a decisão de se retirar, deixando para trás a casa e os conflitos que pareciam consumir a todos. Enquanto a tensão aumentava no salão, Dalva, envolta em sua arrogância cega, decidiu agir com ainda mais crueldade. Sem hesitação, ela demitiu Miriam ali mesmo, na frente de todos os convidados, lançando palavras venenosas que feriam mais do que qualquer golpe físico. Dalva profetizou a queda de Miriam, declarando que ela nunca seria nada e que padeceria, prevendo um futuro de miséria e desespero. No entanto, diante das palavras cruéis de sua patroa, Miriam ergueu a cabeça com dignidade, sua expressão serena refletindo uma força interior que transcendia o ódio e a mesquinhez. Com uma calma impressionante, Miriam pediu licença aos presentes, agradecendo pelas palavras gentis e elogios que havia recebido. Com uma classe inabalável, ela se afastou da presença de Dalva e dos convidados envergonhados, deixando para trás o peso das palavras ásperas e o vazio da falsidade que permeava aquela mansão. Enquanto os cochichos e sussurros dos convidados enchiam o salão, uma sensação de desconforto pairava no ar. Uma lembrança dolorosa da crueldade e da injustiça que haviam sido testemunhadas naquela noite fatídica. E enquanto Dalva se afogava em seu próprio orgulho e egoísmo, Miriam partia, sua dignidade intacta, sua determinação inabalável, um testemunho vivo da perseverança no rosto do erro e da adversidade. Capítulo 8 – As adversidades de Miriam. Miriam caminhava pelas ruas, sua mente repleta de perguntas e incertezas, seus passos carregando o peso das adversidades que agora se erguiam diante dela. Desempregada e sem rumo, ela voltava para casa, lutando para encontrar uma luz no meio da escuridão que parecia envolvê-la. Enquanto seguia em direção ao ponto de ônibus, Miriam ouviu um grito distante, um chamado desesperado que cortava o ar com uma urgência palpável. Era César, seu jovem amigo cujo coração sensível e compassivo sempre havia sido um raio de esperança em meio à escuridão que rodeava suas vidas. César se aproximou, lágrimas escorrendo por seu rosto, e abraçou Miriam com toda a força de sua alma partida. Para ele, Miriam era mais do que apenas uma diarista, ela era um símbolo de humildade e compaixão, um farol de bondade em um mundo repleto de falsidade e hipocrisia.
Com um sorriso trêmulo, César anunciou uma surpresa que fez o coração de Miriam transbordar de emoção. Ele lhe entregou um folheto e um cadastro para uma das melhores escolas de culinária da cidade. Uma oportunidade para ela aprimorar suas habilidades e seguir sua paixão pela arte culinária. Além disso, César colocou um cheque generoso nas mãos de Miriam, um gesto de generosidade que representava não apenas um presente financeiro, mas também uma demonstração de apoio e gratidão por tudo que ela havia feito por ele e por sua família ao longo dos anos. Miriam não pôde conter as lágrimas que brotavam de seus olhos, lágrimas de gratidão e esperança. Lágrimas que lavavam as dores do passado e abriam caminho para um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Ela abraçou César com ternura, agradecendo-lhe do fundo de seu coração por ser a luz que iluminava seu caminho na escuridão. E assim, no meio das adversidades e desafios da vida, Miriam encontrou uma fonte de esperança e renovação, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a compaixão podem abrir portas para um futuro repleto de promessas e oportunidades. Com César ao seu lado e um novo horizonte se abrindo diante dela, Miriam enfrentava o futuro com coragem e determinação, pronta para transformar seus sonhos em realidade e suas adversidades em triunfos. Capítulo 9 – A decisão crucial. Miriam retornou para casa, um raio de esperança brilhando em seus olhos, impulsionado pelas oportunidades que agora se estendiam diante dela. No entanto, ao cruzar a soleira da porta, foi confrontada com a crua realidade que se desenrolava em seu lar. Seu marido, Júlio, jazia enfermo na cama, enquanto os filhos adentravam a casa com roupas quase desfeitas, e o teto, outrora seguro, agora se desfazia em pedaços. O coração de Miriam apertou-se com o peso das responsabilidades que recaíam sobre seus ombros. Ela compartilhou com Júlio a oferta de César, ponderando sobre as ramificações de suas escolhas diante das necessidades imediatas de sua família. Num momento de tranquilidade tenra, Júlio tocou a mão de Miriam e expressou uma sabedoria simples, porém profunda. Ele disse a Miriam que não deveria abandonar seus sonhos por nada neste mundo, que ela já havia sacrificado demais para manter a família unida. E que agora era a vez da família apoiá-la em sua jornada para realizar seu sonho de ser cozinheira. As palavras de Júlio ecoaram no coração de Miriam, trazendo um renovado senso de determinação e propósito. Ela sentiu-se fortalecida pelo apoio inabalável de seu marido e pela convicção de que seguir seus sonhos era não apenas um direito, mas uma necessidade vital. Com lágrimas de gratidão nos olhos, Miriam aceitou a oferta de César, comprometendo-se a perseguir seu sonho de se tornar uma cozinheira habilidosa. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de desafios, mas com o amor e o apoio de sua família ao seu lado, ela sentiu-se preparada para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. E assim, no calor reconfortante do lar que construíram juntos, Miriam e Júlio abraçaram a promessa de um amanhã repleto de possibilidades e esperança. Unidos em sua determinação e comprometimento mútuo, eles deram o primeiro passo em direção a um futuro onde os sonhos não seriam apenas acalentados, mas realizados, em toda a sua gloriosa plenitude. Capítulo 10 – Dalva se afunda cada vez mais. Dalva, envolta em sua teia de mentiras e ilusões, encontrava-se afundando cada vez mais em um abismo de sua própria criação. Mesmo com a consciência coletiva de suas artimanhas, ela persistia em manter as aparências, como se negasse a realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Em seu aniversário, Dalva decidiu celebrar em grande estilo, convidando seus amigos para um jantar luxuoso em um dos restaurantes mais chiques da cidade. Ela esperava impressionar e deslumbrar seus convidados, talvez até mesmo reconquistar um pouco da glória que um dia a envolvera. No entanto, o destino reservava uma surpresa que abalaria as fundações de suas ilusões. À mesa, em meio a um cenário de opulência e extravagância, Dalva aguardava ansiosamente por sua surpresa de aniversário. Ela esperava aplausos, elogios e talvez até mesmo uma reafirmação de seu status e sucesso. No entanto, quando a surpresa finalmente foi revelada, o semblante de Dalva se transformou de expectativa para choque. A reviravolta que aguardava Dalva era algo que ela jamais poderia ter previsto, algo que abalou até mesmo sua fachada impenetrável de arrogância e desdém. Capítulo 11 – A queda de Dalva. Dalva ainda não tinha noção, mas o destino a alcançara.
Todos os truques que ela utilizava para manter as aparências de riqueza e prosperidade haviam sido descobertos. Seus recursos financeiros bloqueados e suas artimanhas expostas. Agora, diante dela, havia apenas dívidas e a necessidade de acertar contas com a realidade que evitara por tanto tempo. Em meio ao restaurante requintado, Dalva pediu um dos melhores pratos disponíveis, ansiosa para afogar suas preocupações em uma tentativa desesperada de recuperar um pouco de sua antiga glória. Quando o prato chegou à mesa, sua apresentação impecável e aroma sedutor despertaram uma mistura de nostalgia e culpa dentro dela, como se cada garfada fosse um lembrete doloroso de seus erros e escolhas equivocadas. Ao provar a comida, seus sentidos foram inundados por uma explosão de sabores familiares, uma sinfonia de ingredientes que despertou memórias há muito esquecidas. Era uma culinária fabulosa e única, uma marca registrada daquela que uma vez havia sido sua humilde diarista, Miriam. A verdade era inegável. Miriam, agora uma respeitada chefe de cozinha em um dos mais renomados restaurantes da cidade, havia deixado sua marca indelével não apenas na comida, mas também na vida de Dalva. Cada mordida era uma dolorosa lembrança de suas ações passadas, uma confissão silenciosa de que a verdade sempre prevalece, mesmo nas sombras mais densas da mentira e da decepção. Dalva não conseguia parar de comer, sua mente em turbilhão enquanto tentava processar a revelação surpreendente que agora a confrontava. A ideia de que Miriam poderia estar ali, presente, testemunhando sua queda iminente, era quase insuportável. Então, de repente, como se emergisse das sombras do passado, Miriam apareceu diante dela. Sua postura era de confiança e autoridade, seus braços cruzados atrás das costas, sua cabeça erguida em uma expressão de dignidade e soberania. O olhar de Miriam encontrou o de Dalva, e por um momento o tempo pareceu congelar. Entre elas, havia um abismo de diferenças, uma distância imensurável entre a falsidade de Dalva e a autenticidade de Miriam. E naquele instante, diante dos olhos de todos os presentes, Dalva viu-se confrontada com a verdade indiscutível de sua própria queda. A máscara de poder e prestígio que ela havia construído com tanto esforço agora desmoronava, revelando a vulnerabilidade e a fragilidade que sempre estiveram presentes por trás de sua fachada de arrogância e engano. Enquanto Miriam permanecia ali, uma testemunha silenciosa de sua derrocada, Dalva compreendeu que sua jornada de mentiras e ilusões finalmente chegará ao fim. E embora o caminho à frente fosse incerto e desconhecido, uma coisa era certa: a queda de Dalva marcaria o início de uma jornada de redenção e descoberta, uma jornada em busca da verdade e da reconciliação consigo mesma. Capítulo final: o perdão. Dalva terminou de comer, sua vergonha e perplexidade formando um turbilhão dentro dela enquanto pegava o cartão para pagar a conta. No entanto, seus olhos se arregalaram de terror ao ver a mensagem "acesso negado" pescando em todas as máquinas de pagamento. Seus cartões haviam sido bloqueados, uma confirmação brutal de sua queda iminente. O desespero tomou conta de Dalva enquanto ela se via diante da realidade avassaladora de suas ações. Como um castelo de cartas, sua vida de mentiras e ilusões desabava ao seu redor, deixando-a exposta e vulnerável. Foi então que Miriam se aproximou dela, sua presença irradiando uma calma reconfortante em meio ao caos. Com serenidade, Miriam anunciou que pagaria a conta de Dalva, revelando que todos os pratos que haviam sido servidos à sua mesa já estavam quitados por ela. Nas palavras de Miriam, Dalva encontrou um raio de luz em meio à escuridão que a envolvia. O perdão oferecido por Miriam foi um bálsamo para sua alma ferida, uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a compaixão e a redenção ainda eram possíveis. Miriam expressou seu perdão com uma gentileza e generosidade que deixaram Dalva sem palavras. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, um lembrete dos conselhos sábios que Miriam um dia lhe oferecerá: valorizar a família, valorizar a verdade. Em estado de choque, Dalva se retirou do restaurante, sua mente repleta de reflexões e arrependimentos. Enquanto ela partia, uma sensação de encerramento pairava no ar, uma conclusão para uma história marcada por mentiras e decepções, mas também por perdão e redenção. E assim, no crepúsculo da noite, Dalva se viu confrontada com as lições aprendidas e os caminhos trilhados, uma jornada que a levará da escuridão para a luz, do orgulho para a humildade, do engano para a verdade.
E enquanto as estrelas pontilhavam o céu noturno, uma nova aurora se erguia no horizonte, uma promessa de renascimento e renovação, onde o perdão era a chave que abria as portas para um futuro de esperança e reconciliação. Com o desenrolar dos acontecimentos, a vida de Miriam e sua família tomou um rumo diferente, repleto de superações e conquistas. Júlio, após lutar bravamente contra a doença, conseguiu se livrar do leito e agora desfruta de uma vida saudável ao lado de Miriam, renovando os votos de amor e companheirismo que os unem. Os filhos de Miriam florescem em um ambiente de estudo e aprendizado, frequentando escolas de renome que oferecem oportunidades para um futuro brilhante e promissor. César, mostrando uma maturidade além de sua idade, construiu uma família amorosa e solidária, encontrando na harmonia doméstica o refúgio que sempre almejara. E o restaurante de Miriam, uma vez apenas um sonho distante, agora é uma realidade florescente, um oásis gastronômico que atrai clientes de todos os cantos da cidade. Com a ajuda e investimento de César, o estabelecimento prosperou, tornando-se um símbolo de excelência culinária e hospitalidade. Em meio às vitórias e desafios, a história de Miriam e sua família é um testemunho de perseverança, amor e redenção. Eles enfrentaram tempestades e adversidades, mas emergiram mais fortes e unidos do que nunca, provando que, no fim das contas, o verdadeiro valor reside na sinceridade, na compaixão e na busca incansável pela verdade. E assim, enquanto o sol se põe sobre a cidade, a vida continua, tecendo novos capítulos de esperança e renovação, onde os laços de família e amizade são a âncora que nos mantém firmes, mesmo diante das tempestades mais furiosas.